Salve, salve pessoal, Professor Forcato de volta com mais um vídeo aí, retomando então as atividades do canal. E nesse outro vídeo eu vou conversar com vocês bem rapidamente sobre Guerra Fria. Até parece um tanto complicado, né, falar assim, rapidamente sobre Guerra Fria. Por quê? Porque é um assunto extremamente longo, complexo, cheio de subtemas que a gente pode abordar, tá? Então eu vou tentar aqui passar um panorama geral para vocês sobre o que foi basicamente a Guerra Fria e quais são os seus pontos principais, tá? Então, o que foi a Guerra Fria? Como o próprio nome já diz, ele foi um conflito não direto que se observou depois da Segunda Guerra Mundial, então ali a partir de 1945, entre as duas principais potências que saíram vitoriosas da Segunda Guerra. Quais foram essas potências que saíram vitoriosas? De um lado você vai ter os Estados Unidos e do outro lado você vai ter a União Soviética. É evidente que não eram apenas esses países que faziam parte do bloco de aliados que derrotaram as potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Você vai ter ali os Estados Unidos, a União Soviética, como eu já falei, a Inglaterra, a França, o Brasil também, enfim. Mas esses dois países, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, acabavam então dando as cartas dentro desse processo que se observa com o fim desse segundo conflito mundial. Agora, por que é uma guerra fria? Porque foi um conflito indireto entre eles, como eu falei agora há pouco. Então você não teve em nenhum momento os Estados Unidos atacando diretamente a União Soviética, e nem tampouco a União Soviética atacando diretamente os Estados Unidos, em termos militares. É evidente que eles faziam outros ataques, digamos assim, principalmente em relação à propaganda. Você vai ter filmes dos dois lados, uma série de até histórias em quadrinhos, enfim, a gente conhece mais os exemplos que foram utilizados, digamos assim, pelo lado capitalista e pela ideologia capitalista, como, por exemplo, o Quarteto Fantástico, até o próprio Homem-Aranha, o X-Men, enfim. Esses quadrinhos eram utilizados como veículos para se divulgar a ideologia que os Estados Unidos defendia como sendo a correta, os seus valores. E a União Soviética fazia a mesma coisa. Então, só que, obviamente, divulgando a ideologia socialista e também todos os valores que estavam inclusos dentro dessa ideologia. Por que esses dois países não se atacavam diretamente? Porque ambos possuíam um arsenal militar gigantesco. Então os Estados Unidos, que tinha desenvolvido tecnologia em relação às bombas atômicas, começou a enfrentar depois uma rivalidade muito grande da União Soviética nessa questão. E aí começa a ter aquele processo, que basicamente não tinha fim, de um lado querendo produzir mais armas que o outro. Com o passar do tempo, essas armas não importavam simplesmente em questão de quantidade, mas também em questão de potência. E aí a gente vai entrar, melhor dizendo, naquela época que nós chamamos de era termonuclear. A gente passa a era nuclear com a Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a gente entra na era termonuclear, com os soviéticos chegando a fazer projetos de bomba que tinham mais ou menos 100 megatons de potência. Um megaton equivale, só para você ter uma noção, a 1 milhão de toneladas de dinamite explodindo de uma vez só. Então imagine o tamanho do estrago que uma bomba dessa poderia fazer no território norte-americano, por exemplo, ou no território soviético. Então, como eles possuíam arsenais gigantescos e com uma potência que basicamente eles desconheciam, porque isso era guardado como um segredo dentro de cada estado, eles colocavam uma espécie de limite assim, no que eles estavam fazendo. Então, basicamente, o que acontecia? Os Estados Unidos ele ia até um certo ponto em relação às suas ofensivas contra a União Soviética, e a União Soviética fazia a mesma coisa do outro lado. Então, existia um equilíbrio de forças entre eles. Esse equilíbrio de forças é o que basicamente acaba delineando, definindo o que é a Guerra Fria. Então, como eles não entram em conflito direto, eles acabam desenvolvendo essas tensões em áreas de influência importante para os dois lados. Por isso que você vai ter, por exemplo, a crise dos mísseis na Turquia, você vai ter a Guerra da Coreia, você vai ter a Guerra do Vietnã, você vai ter a crise dos mísseis em Cuba depois dos anos 60, você vai ter as interferências militares dos Estados Unidos no Brasil com a ditadura militar do Augusto Pinochet dentro do Chile, a invasão na Nicarágua com o exército dos Contra, para tentar impedir o avanço de uma ideologia socialista dentro da Nicarágua. Enfim,
Então esses processos todos eles acabam se desenvolvendo, né, nesse contexto da Guerra Fria. E assim eles utilizam também estratégias diversas para alcançar os seus objetivos. É lógico que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Tá? A gente vai ter tensões no Oriente Médio, principalmente entre Israel e aquilo que nós chamamos hoje em dia, né, de uma tentativa de formação de Estado palestino, enfim, a Cisjordânia, a Guerra dos 6 Dias, por exemplo, nos anos 60. Enfim, você vai ter um monte de tensões, um monte de conflitos. Né? Às vezes, os processos de independência africanos e asiáticos, que vem com a Conferência de Bandung nos anos 50. Então, todo esse cenário de tensão política, de tensão militar, acaba caracterizando aquilo que nós chamamos de Guerra Fria, que vai durar até o ano de 1991, que é quando acaba a União Soviética. Né? Você vai ter como ícone, talvez o maior ícone desse processo todo, o Muro de Berlim, né? Que foi construído, né, justamente nos anos 60 para dividir a cidade de Berlim e a Alemanha em duas áreas de influência. Tá? É lógico, existiam 4 áreas ali, mas as duas que importavam mesmo eram de um lado os soviéticos, com a Alemanha Oriental, né? E do outro lado a influência capitalista dos Estados Unidos com a Alemanha Ocidental. Esse muro ele vai cair lá em 1989, e aí 2 anos depois, em 1991, lá no dia 25 de dezembro de 1991, a União Soviética chega ao seu final, né? Depois dos decretos lá do Mikhail Gorbachev, né? A famosa perestroika e a glasnost, e depois você vai ter, né, digamos assim, a declaração final de que o bloco soviético chega ao seu final. E ele dá origem depois àquilo que nós chamamos de SEI, Comunidade dos Estados Independentes, né? Basicamente capitaneados pela Rússia. Então esse processo todo, que durou aí, né, basicamente desde o finzinho da Segunda Guerra Mundial até o período contemporâneo que nós temos hoje, e tem alguns ecos ainda, né, ele foi basicamente marcado por essas características que eu falei para vocês agora há pouco. Mas é evidente que se você quiser se aprofundar nisso, você vai precisar ler e estudar bastante. Tá? Eu vou deixar algumas indicações de vídeos aí na descrição do vídeo que você está vendo, para você acompanhar, né, e conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu encerro a minha fala por aqui, é só para você tomar conhecimento do termo e também do que é esse assunto, Guerra Fria, e eu volto a falar com vocês no próximo vídeo então. Grande abraço para vocês e até mais.